Beleza, pessoal, vamos lá? Pessoal, boa noite primeiramente, tá? Sejam bem-vindos aí mais o nosso último encontro, tá? No sábado, infelizmente, aí eu tive um contratempo familiar aí, né? Uma questão de saúde da minha sogra. Mas já tá tudo resolvido, deu tudo certo, graças a Deus. Foi um sustinho aí, mas tá tudo em paz, tá? Então, desculpa aí não poder estar no sábado, né? Mas não tinha como eu abrir mão desse momento aí, tá? Então, pessoal, obrigado aí pelas manifestações de vocês lá na plataforma, tá? Preocupados aí, valeu aí pela preocupação de vocês, tá? Então vamos lá. Hoje, tá? Eu vou falar com vocês aí rapidamente para a gente concluir o nosso processo de GDD, tá? O GDD completo. Bastante gente já conseguiu entregar, né? O simples, o Canvas e uma quantidade legal conseguiram aí entregar o completo, tá? Então é assim, eu vou ter as dúvidas de Edinaldo aí que eu vou estar explicando durante a explanação. Vai ser falado sobre esse sistema aí, Edinaldo, aí eu já explico para você, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né, eu separei uma apresentaçãozinha para a gente trabalhar sobre a montagem desse CDD completo, né? E assim eu já fiz algumas coisas no Papai Noel Go, né? Então eu vou mostrar para vocês hoje. E hoje eu estou para terminar ele rapidinho. Hoje eu já disponibilizo ele para vocês na plataforma, se alguém quiser pegar como modelo, tá? Mas o objetivo hoje é falar assim, gente, o GDD ele não é um documento fechado, tá? Não existe, eu já falei isso na aula anterior, não existe uma padronização do modelo do documento. Não é igual a gente vai fazer um TCC, um trabalho acadêmico, que eu tenho que seguir as normas da ABNT, né? E tem toda aquela estrutura, todas aquelas regras, né, que eu tenho que seguir para definir aquele modelo de documento. É lógico, como eu falei na aula passada, algumas coisas a gente tem que fazer. Se eu for usar coisas de terceiro, eu tenho que fazer as referências, né? Eu tenho que usar algumas coisas que estão lá nesse trabalho acadêmico, né? Mas assim, o formato do documento, os tópicos desses documentos, né? Eles podem ser criados, mas eu tenho que prestar atenção nos 4 elementos principais no nosso desenvolvimento do nosso VDD, né? Os 4 elementos principais do Game Design, que seria, que a gente estudou ele sobre, a gente bateu bastante em cima desses tópicos, que seria a mecânica, a narrativa, pensar como que vai ser a nossa interface. Neste momento eu não estou falando nem do desenho da interface, mas pensar como é que ela vai ser, né, esse processo da interface, né, e a questão da narrativa. Então é assim, e da mecânica, eu pegar esses elementos, né, e jogar para esse documento, tá? Jogar para esse documento. Então, isso a gente fez no GDD simples, né? E também tem a questão dos personagens que está dentro da narrativa e assim por diante, do cenário, tá? Então, são todos os elementos que nós vimos na teoria, nós temos que trazer para dentro do nosso GDD. E isso é o item assim que é indispensável para desenvolver, né? É lógico que a narrativa falada ou escrita de repente não vai ter essa narrativa. Eu optei para não ter nada de narrativa, beleza? Mas assim, um jogo sem mecânica não é jogo, um exemplo, tá? Então são esses critérios que eu tenho que pensar, tá? Então, primeiramente, tá? Eu montei aí, está aqui, ó. Eu disponibilizei para vocês também no recadinho que eu mandei, tá? E eu deixei essa explicaçãozinha que eu acabei achando legal aí para a gente trabalhar e fazendo no modelo,
tá? Então, ó, tópicos de um GDD. Primeiramente, a página inicial. Eu ter uma página para o meu GDD, tá? Então, eu vim aqui e eu criei uma página para o GDD, tá? Então aqui, ó, eu tô com o meu GDD. Eu tenho lá Papai Noel Go, né? Peguei uma imagem da internet, não criei nada, tá? Mas eu posso pôr uma página inicial, uma característica, se eu quiser. Vocês não são obrigados a colocar o desenho, tá? Eu só coloquei aqui para dar um layoutzinho, né? O título não tem nada a ver, né? É só um exemplo, tá bom? Só um exemplo. Aí eu coloquei, tá? A plataforma, né? Para PC, Windows, Linux, Android, tá? Aonde ele vai rodar, né? Que a gente já definiu lá no nosso GDD. E aí, pessoal, tem aqui, deixa eu até marcar para eu não esquecer, que eu vou mandar para vocês. Deixa eu marcar aqui o que eu preciso mandar, senão eu vou falando. Eu vou mandar uma tabelinha sobre a classificação dos jogos, tá? Se ele pode, se ele é para criança, se ele é para adultos, se ele é para os dois, né? O meu público-alvo, e tem uma tabela padrão de classificação dos jogos. E aí eu já vou até mandar para vocês. Eu tenho o site já com essas classificações. Aí vão ter várias classificações. Aí você já definindo o público-alvo, né? Vocês podem estar fazendo GDD e definir o público-alvo. Mas como a gente já fez o simples e o Canvas, a gente já sabe qual é o nosso público. E aí vocês vão colocar a classificação aqui, tá? Então, a minha classificação, eu coloquei classificação E, e na tabela lá é a classificação para criança, tá? O meu público é um público infantil, legal? Tá? E aqui um exemplo, o nome do autor e versão 1.0, que essa é a minha primeira versão do meu jogo, tá? Então, a primeira questão da capa, né, eu joguei para cá, legal? Aí, pessoal, em cima do nosso slide, tá? Em cima do nosso slide nós temos aqui a história, tá? Nós temos a história. Essa história eu vou começar o que? A descrever a história do jogo, o começo, o meio e o fim dessa história, né? Para quem a gente for apresentar esse documento para nossa equipe, ele tem que entender qual que é essa história, né? Como que ele vai rodar esse jogo aí, né? Então, tem uma breve descrição do ambiente do jogo, né? Onde acontece o jogo, tá? E uma breve descrição dos personagens. Aqui é uma apresentação do jogo inicial. E aí, o que eu fiz no meu, tá? Usando alguns modelos prontos, eu criei aqui dois tópicos, tá? História do jogo e o jogo, né? Se eu não me engano, esse acho que foi o primeiro modelo que eu disponibilizei que tinha esses dois itens e eu acabei aproveitando, tá? Então aqui, ó, eu coloquei a história. Chegou a noite de Natal e o Papai Noel terá de fazer a entrega dos brinquedos para alegrar a noite das crianças. Mas o que ele não esperava é que a Terra foi invadida pelos duendes maus, né? Onde ele terá que combatê-los, depois eu vou arrumar o português, tá? E cumprir a missão para fazer a entrega dos presentes. E aí eu pus para o usuário pensar, né? Será que o Papai Noel irá conseguir entregar todos os presentes, né? Então, esse é coloquei um desafio aí, né? Aí depois, o jogo e uma noite de Natal, o jogador é o Papai Noel, que irá entregar os presentes nas chaminés das casas. O jogo terá 6 cenas em uma única fase, onde mudará de cena quando o jogador chegar no final da tela, pois será um jogo do tipo scrolling. Cada entrega de presentes na chaminé
o jogador ganhará 50 moedas. E assim por diante, pessoal. Então eu dei uma introdução. Depois eu vou disponibilizar o modelo para vocês, tá? Se eu ficar lendo tudo, a gente vai perder um pouco de tempo aí. E não vai dar tempo da gente, a gente terminar isso hoje. Então é assim, eu segui pensando, né, nesse meu modelo, tá? Então eu segui pensando nesse meu modelo. Então, aqui eu linkei todos esses itens, mas esses itens, na verdade, eles não viraram o meu título. Eu criei dois títulos, né? Eu pus história e o jogo, né? Aonde estava isso definido? Não, eu posso ter olhado no modelo, eu posso ter criado, e aí eu vou juntando para ter o meu GDD, né? Para ter o GDD personalizado para mim. Porque eu copiar e colar e querer se adaptar a um GDD, vocês vão descobrir que é mais complicado eu querer me adaptar a um GDD pronto do que eu criar do zero, né? E esses tópicos me ajudaram demais a pensar. Então depois aí vem o jogo em si, gameplay, tá? Então vem lá, descrição da mecânica, aí já começa lá no primeiro elemento que nós temos, que é a mecânica do jogo, tá? Então descrição da mecânica do jogo. E aí vem, quais são os desafios encontrados pelo jogador e quais os métodos para superá-los. Em alguma das nossas aulas, né, eu falei, gente, para a gente criar o GDD, a gente faz perguntas, né? Então aqui tem algumas perguntas que a gente depois vai respondê-las e montando o nosso GDD. Então, ó, como o jogador avança no jogo e como os desafios ficam mais difíceis. E aí vai embora. O gameplay tem a continuação, né? Aí depois esse gameplay está relacionado com a história. O jogador deve desenvolver quebra-cabeças para avançar ou deve vencer chefões, né? Aí vocês vão fazer a descrição desse jogo, né? Mais pergunta, ele tem sistema de recompensa, né? O meu tem sistema de recompensa. Ele vai pegar moeda, né? E vai juntando pontos, né? Pontos, dinheiro, experiência e assim por diante. Quais os benefícios que o jogador tem com cada um desses itens, né? Aí a gente vai fazer a relação dos itens. Qual é a condição da vitória, né? O que ele vai ter que fazer para ganhar o jogo, e qual é a condição da derrota, né? Lembra lá, o duende vai encostar no meu Papai Noel e o Papai Noel, né? Se ele tiver só uma vida, ele vai embora, tá? Então esse gameplay, pessoal, eu faço um relato. E aí o que eu fiz aqui, ó? Eu criei mecânica de jogos, tá? Eu criei mecânica de jogos. E aí eu fiz, mas gente, lembra, nós já temos os DDDs, Canva e o Simples. E lembra dos verbos, né? E aí eu utilizei o verbo aqui, ó, né? E todos os verbos que estão lá, inclusive eu não lembro quem, durante as aulas, o professor, ó, o senhor usou, eu pus lá colocar, jogar o presente, né? Uma coisa assim. Aí ele falou, não, mas lá tá escrito colocar. Então eu deixo na minha padronização, senão fica bagunçado, tá? Então são projetos que um relaciona com o outro. Então eu usei os mesmos verbos e fiz a descrição, né? Pensando naquelas perguntas. Depois, aí eu criei um tópico chamado desafio, tá? Eu criei um tópico chamado desafio. E aí assim, o objetivo principal é entregar os presentes e vai embora, né? E chegar até o final da noite de Natal. Então qual é o meu desafio? E aí, pessoal, eu parei, teremos 10 tipos de doente, tá? E aí eu parei por aqui. E aqui eu tô montando, né? Tinha aquele GDD que eu passei para vocês, ó. E eu deixei ele como modelo para eu pensando aqui, mas não está sendo igual. E eu estou montando no meu modelo. E aí vamos na pergunta do nosso colega. Deixa eu pegar aqui. Vamos na pergunta do Edinaldo, tá? Ele perguntou o seguinte, vamos lá, qual que é? Sobre o protótipo que ele queria saber e sobre as entidades do jogo, tá?
eu vou descrever aí em algum momento o que é entidade, tá? Entidades são os elementos do jogo. Então eu troco a palavrinha entidade e vou colocar elemento. Então, a chaminé é um elemento do meu jogo, tá? Quando ele encontra esse elemento, ele tem uma ação que ele tem que ser executado. E essa ação qual que é? Ele vai pular sobre a chaminé e entregar o presente, tá? Ou ele vai pular a chaminé e vai continuar andando, e ele não coloca o presente, ele não ganha ponto, ele não é obrigado a colocar o presente, né? Então, todo elemento que eu tenho, tá? Ele vai acarretar uma mecânica, uma ação, um verbo, tá? Então, tudo que modifica a ação do jogador, tá? Do personagem que ele está interagindo. Aqui a gente está falando de um personagem, né? Não é um jogo de xadrez, nada, mas tem um personagem, que é o Papai Noel. Mas a ação, tudo que eu modifico, eu exijo uma ação do jogador. Modifico não, eu exijo uma ação dele, né? Então, isso a gente pode ser colocado, né? Como os elementos do meu jogo, tá? Ou seja, as entidades. Esse daí eu estou terminando também, eu comecei com vocês, e vai ter um fluxograma que eu vou deixar no começo lá, e junto com o sitezinho que vai ser criado, né? E eu vou terminar tudo isso hoje, pode ficar tranquilo, que hoje eu já entrego para vocês, e aí vocês vão ver, vocês vão clicar e ele vai definir as ações naquele software que a gente estava utilizando. E lá, né? Na verdade, eu estou pegando os principais elementos do jogo, aonde desenvolve a ação, as principais entidades, né? E aí vai relacionar as ações, né? Então, assim, quem conhece um pouquinho de banco de dados, por exemplo, né? Nós temos lá a nossa entidade, né? Então, assim, eu tenho a entidade de cliente, tá? Eu tenho a entidade de venda, né? A entidade de produto, e isso relacionando gera uma ação, tá? Gera uma ação, mas uma explicação bem simples, tá? Então aqui eu tenho esses elementos, então o elemento chaminé relacionado com o personagem de Papai Noel, ele cria uma mecânica de jogo, tá? Então isso que é uma entidade, legal? Nós temos a entidade de Papai Noel, nós temos a entidade de chaminé, tá? Duende é uma entidade, é um elemento do jogo. Quando ele encontrar o duendezinho lá, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ou ele vai, no nosso jogo, ou ele vai jogar presente, ou ele vai chutar o personagem, ou ele vai desviar, pulando, né? E aí vai gerar uma outra mecânica, tá? Então, as entidades se relacionando determina as minhas mecânicas. Seria essa breve explicação, entendeu, Edinaldo? Beleza? Então, na hora que se você não é obrigado a criar, tá? Mas se eu for criar esse fluxograma que define essa lógica do jogo, tá? A gente vai pôr lá, Papai Noel, né? Isso é uma entidade. A chaminé é outra entidade, tá bom? Agora, sobre a prototipação, tá? Criar um protótipo. O que é? Na aula que foi passado para vocês aí, sobre prototipação, eu não preciso criar um protótipo só no computador, usando uma ferramenta de design, ou já um motor, um software de motor de jogos aí, tá? Para criar esse protótipo. De repente eu nem sei essa estrutura ainda, então isso vai me pedir de fazer um GDD. Mas assim, eu até passei uma aula para vocês aí, falando que eu posso fazer até o teste, né? E uma simulação com o próprio papel, né? Então aí você pega uma pessoa que vai ser o jogador, uma pessoa que vai ser representando o computador, tá? E alguém da narrativa, por exemplo, né? E aí você vai fazer uma simulação, e todas as necessidades que vai aparecendo você vai anotando. Então você está criando
fazer um teste e já está fazendo um protótipo, mas aí depois você vai desenhar isso. Eu posso fazer, né, como está explicando na aula, né, um desenho no próprio papel. Posso usar o punch aí, pegar e fazer um rabisco. Mas o que eu faço? Quem eu faço? O protótipo ele desenha tudo, a prototipação não desenha tudo. Ele desenha as mecânicas, né? Então ele vai desenhar as partes das principais ações do jogo, das mecânicas. Então assim, o Papai Noel ele vai pular. Então você vai imaginar um protótipo e vai criar esse protótipo. É obrigado ter o protótipo no GDD? Não vai dar tempo, né? Mas lembra o que a gente falou? Se a gente for criando, depois pode ir alimentando o GDD para nós termos lá o nosso projeto com as telas criadas. E aí você vai criar um por parte do seu jogo. Você não vai pensar no jogo. Então primeiro você vai fazer um protótipo e aí você não precisa pensar no design completo da cena, né? Com todas a parte de design, todos os desenhos. Não, você vai ter lá um homenzinho simplesinho, tá? Um quadradinho representando a chaminé. E aí você dá uma açãozinha para ele lá. Isso é um protótipo, tá? Você fez um protótipo da ação das entidades Papai Noel com as entidades chaminé. E aí você fez um desenho desse processo, tá? E se você já tiver conhecimento de motor de jogos, alguma coisa, você pode dar uma ação para ele, né? E aí você fez um protótipo. E aí, como você já se aperfeiçoou, você pode depois alimentar o seu GDD. Porque o GDD, ele não é estático, ele é dinâmico. Conforme eu vou desenvolvendo, eu vou alimentando ele, e é que vai ter o meu projeto lá, né? Vai surgir na hora dos testes de mesa, né? A gente vai chegar, vai surgir novas ideias, aí pode ir lá alterar, e aí eu altero o GDD, aonde todo mundo da equipe tem acesso, porque se não tiver acesso não adianta, e nós chamamos a atenção para as alterações que foram feitas, né? E aí todo mundo fica por dentro e vai trabalhar em cima delas. Então esse protótipo, né, você tem vários recursos. Tem até esse aqui eu tinha até separado ele. Espera que eu vou benzer na internet, tá? E aí eu já continuo com vocês aqui. Vou fazer uma reza para ela. Mas quando ele vai abrindo eu vou continuar falando. Então é assim, depois eu compartilho com vocês também aqui, ficou bem, bem legalzinho esse pedaço falando de protótipos, tá? E aí ele cita vários exemplos para você aí dar uma olhada, tá? Mais um material complementar, tá? Depois eu te passo aí, eu passo para vocês aí também no Discord, lá na plataforma. Deixa eu marcar aqui para eu não esquecer também. O link do protótipo e o da classificação que eu vou passar para vocês, tá? Então, pessoal, continuando lá a nossa apresentaçãozinha de montar o nosso GDD. Depois, quando ele vai abrindo lá, depois eu volto lá, tá? Então, aqui terminamos a parte do gameplay. Depois vem os personagens. Gente, a gente já pensou isso lá no DZD5. Depois eu só vou documentar isso, né? Nós vimos que nós temos o Papai Noel, temos que ter os duendes, tá? E aí eu vou pôr o que? A história do personagem, a descrição da característica, se ele tiver nome, tá? Eu posso dar, eu falei que vai ter 10 tipos de duendes, tá? Que vai percorrer lá o processo. Posso definir um nome para cada um deles, né? E vai ter um doente que ele só corre, vai ter um doente que vai soltar uma magia para pegar o Papai Noel, tem um doente que vai cair do céu, tá? E aí eu vou descrevendo, tá? Se eu quiser fazer uma ilustração visual, eu posso, tá? Mas, gente, lembra do nosso tempo, tá bom?
Aí eu vinculo as ações, né? Se ele vai andar, se ele vai correr, e a gente já tem montado isso lá no GDD, tá? Aí aqui as métricas do personagem no jogo, tá? Então, aqui a gente está num scrolling, né? Então é assim, ele só vai para a direita e para a esquerda, tá? E pula, né? Então é assim, essa é a minha métrica. Eu não tenho um outro espaçamento para ele, não tenho um outro deslocamento para ele, tá? Depois, controles, tá? Primeira coisa que vocês vão descrever, qual vai ser os controles que pode ser usado no meu jogo, né? Então é assim, a gente está criando ele para computador, então ele vai funcionar com teclado, ele vai funcionar com mouse, eu vou usar o mouse nesse jogo, ele vai funcionar o joystick, tá? Touchscreen, porque ele vai ser para Android, né? Então eu tenho que configurar, descrever aqui que ele vai ter com touch, né? Então, e aí eu vou definir, fazer um textinho para definir. E aí o joystick eu vou definir qual botão pula, qual botão coloca o presente e assim por diante. Mesma coisa no teclado, tá? Posso usar o teclado e o mouse junto. Então, por exemplo, o mouse eu posso usar quando eu aperto, dou o botão do lado esquerdo, ele joga o presente no duende e assim por diante. Então eu tenho que fazer uma descritiva dos controles, tá? Aqui um exemplo da câmera, né? Como é a câmera do jogo, como o jogador visualiza o jogo. Vai ser um jogo de primeira pessoa, tá? Enfim, a câmera que eu quiser usar, a gente já tem definido lá. É um jogo 2D, né? Que eu coloquei no meu, né? Então aí a gente vai definir esse posicionamento, tá? O cenário do jogo, tá? Aqui pôs o universo do jogo. Então eu vou descrever qual o cenário. Lembra que a gente colocou lá, a noite vai acontecer numa noite de Natal, né? O Papai Noel vai estar percorrendo em cima das casas. As casas vão ter desafios, né? Porque o telhado vai ter telhado molhado, telhado com lama, né? Ou com lodo, né? Telhado com buraco, e aí ele vai ter que desviar, tá? Vai ser uma noite estrelada, né? E aí a gente vai descrevendo todo esse processo, como que vai ser o nosso cenário, tá? Gente, depois que eu tiver ele pronto, eu posso colocar aqui? Eu posso, né? Mas você descrever primeiro para pensar. O meu jogo vai ter 6 cenários, tá? Mas o que muda nesses 6 cenários? Continua sendo na noite de Natal. E o que vai mudar é o que? A aparência dos telhados, né? E das chaminés. E os duendes. Então é assim, aí eu faço essa descrição sucinta, né? Não preciso ficar detalhando item por item, mas eu pus a minha ideia, tá? E aqui, olha lá, como a gente falou de prototipação, né? Aqui tem um exemplo aqui, eu posso fazer um desenho, né? Posso explicar, enfim, aí não tem regra, né? Eu posso imaginar da maneira que eu quiser. Os inimigos, que a gente já falou lá também, né? Eu tenho os meus inimigos, aí a maneira que eu explico o personagem, eu também vou explicar os inimigos do meu jogo. A gente já trabalhou com isso também, tá? Qual é o modelo da interface, né, do jogo, e a gente já falou sobre isso também nas aulas de interface. Tá? Aí eu posso, olha, como que vai ser a barra da vida, aonde vai a pontuação, tá? E assim por diante. Então, você pode ter um rascunho aqui, né, dessa interface inicial também, tá? Um padrão aí para a gente ter uma ideia, tá? O posicionamento dos elementos, né, dentro dessa interface, tá? Né? E assim, e aí pessoal, ó, aqui eu também posso, né, se ele vai ter um filminho, se ele vai ter um roteiro, tá? Aqui cutscene, que a gente fala, né? Qual o momento que vai, aqui seria a nossa narrativa, né? Como que vai aparecer, se vai aparecer, né? Então, se vai ter algum, por exemplo, a história do jogo, né? Então a gente pega um jogo aí que começa com uma história, conta, passa um filminho, passa um cenário,
E aqui é onde eu vou falar desse processo aí, né, de contação, a contar a narrativa desse jogo, desse vídeo que vai aparecer, tá? E aqui o cronograma, tá? Uma coisa bem simples, né? Eu tenho o cronograma do meu processo, né? E eu passei já na aula passada para vocês um exemplo de um cronograma, né? Com aqui apenas uma simulação, tá? Então, gente, isso daqui é uma ideia, tá? Façam da melhor maneira possível, faça que vocês consigam terminar, né? Não precisa ter tudo, tem as questões principais, né? E aí que nem teve uma pergunta, eu não lembro de quem, já perdi o nome, né? Perguntando para mim se... Ih, gente, não vai mais na internet. Perguntando para mim se tem número de páginas para o GDD completo. Não, não tem número de páginas, ele tem que ser... eu tenho que dar a informação, tá? Eu tenho que passar como que vai ser o meu projeto, tá? Então não tem esse sistema de personagem, tá? Então, para finalizar, ó, peraí, gente, meu computador que tem tanta coisa aberta. Aqui, ó, é o site que eu falei para vocês. Ele fala, dá uma ideia bem legal de protótipo. Olha aqui, ó. Isso pode ser o protótipo, igual eu falei para vocês, do Papai Noel lá, tem um homenzinho, uma caixinha que representa a chaminé, tá? E aí eu defino a mecânica que ele vai executar, tá? E aí, como tudo que a gente vai fazer, tá? Exige a criatividade, tá bom? Exige a criatividade. Gente, então seria... Deixa eu ver o que o Leonardo colocou. Acho que essa pergunta foi por conta da atividade, professor, sobre a quantidade de páginas do DD completo. Isso não é o que eu falei, né? Não vamos exigir uma quantidade, tá? Eu posso não, a gente não está trabalhando com de uma página, né? Aqui a gente está trabalhando com o DD completo. Se eu colocar os tópicos todos, não dá nenhuma página, né? Ele pode ser 5, ele pode ser 3, ele pode ser 4, ele pode ser 10 e assim por diante, né? Mas que tenha o começo, meio e fim, e que quando vocês forem para a disciplina, né, de motores de jogos, né, onde vocês vão começar a programar, a criar lá, pôr em prática, que você já tem o seu jogo na cabeça, não precisa ficar perdendo tempo, né, para parar. Mas aí eu vou deixar o professor falar aí com vocês, eu já estou finalizando, tá? E ele vai conversar com vocês um pouquinho, e aí ele vai explicar como é que vai funcionar a disciplina, né, essa linkagem com o GDD, tá? E assim, gente, desde quando eu me conheço, né, que eu trabalho com informática, eu comecei lá em 96, 97, um exemplo, tá? Ninguém gosta da disciplina de análise de sistemas, né? Falava análise de sistema, então é assim, e técnica de processamento não, tinha uma disciplina chamada TPG, uma coisa assim, eu esqueci o nome, mas que a gente pensa no programa primeiro, a gente estrutura, e aí depois tem os DFDs, tem NER, né, e tem várias técnicas para a gente estruturar um programa primeiro. E jogos é a mesma coisa, tem outras técnicas, outros documentos, tá? Então o GDD é um deles. E ninguém gosta, e todo mundo que se arrisca a programar, ele já quer ir programando direto, né? Ele começa a programar, e aí ele não consegue terminar o programa, né? Ou ele vai perder um tempo enorme, porque ele não se estruturou, tá? Então, desde dessa época que eu trabalho, ninguém gosta de documentar, né? Mas é necessário. Você vai trabalhar numa empresa grande, né? Você pode sair, né? Então o líder de equipe, ele tem que tomar cuidado, porque você pode receber uma outra proposta de emprego e o teu projeto vai estar lá. Se não tiver documentado, não tem como o outro continuar,
tá? Então, a gente pensa no grande aqui. Vocês já estão dentro de uma empresa, dentro de uma equipe, tá? Ah, mas eu sozinho desenvolvendo um jogo, se ele for pequeno, de repente você até consegue, mas você vai perder mais tempo e vai embora. Mas como a gente está focando na profissionalização de vocês, né? Então a gente pensa aí no grande, certinho? Pessoal, eu queria agradecer demais. Ah lá, o José, ninguém nunca gostou de documentar, verdade absoluta, não tem. Mas assim, até se você for fazer uma rede, né, se você não fizer um mapeamento dela, não tiver fazer todo o projeto de rede, se for uma coisa grande, não dá, né? Não vai funcionar, né? Então é necessário a organização, né? Eu falei várias coisas para vocês aí. A gente não pode virar profissional de copia e cola, a gente tem que criar. Nós somos, pensar que nós somos desenvolvedores e podemos aí ser, né, crescer nesse processo. E para isso nós temos que obedecer todas as etapas e de qualquer área que nós estivermos, né? Não tem como. O médico ele já opera sem planejar, sem analisar, sem os exames, sem documentar todo aquele paciente dele, né? A operação, se necessário operar, é o último processo, né? Então assim, mesmo que for de urgência, ele tem que pedir exame, ele tem que pedir isso, pedir aquilo, né? De repente não tem o tempo que nós temos, mas, né? Então ele não pode ir direto, senão tem alguma surpresa. Então tudo tem que ser organizado. Então voltando, né? Eu queria agradecer vocês aí a presença, né? Que vocês têm tido aí na aula síncrona, nesses nossos encontros aí online, né? Até o pessoal que não consegue, mas que vê as vídeos, que estão participando, né? É uma turminha bacana, né? Vocês interagem. É muito difícil encontrar, eu já falei para vocês, no ensino à distância, uma turminha bacana, né? Que está interessado, que pergunta, que manda mensagem, né? E eu me sinto muito satisfeito com vocês, tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma coisa, né? E a gente não sabe tudo, né? A gente se esforça. Falar que eu sei tudo é mentira. Então é assim, informática, a gente não sabe nada praticamente, tá? A gente vai. O Leonardo, se você for professor, não vai ser professor não, tá? Porque a média de salário não vai ser essa que você está pensando aí. Brincadeira, né? Se eu tivesse escolhido outra profissão, eu ia escolher ser professor. E gosto do que eu faço. Cara, mas é assim. Tem gente que vai, depende de onde. Tem meninos aí que ganham uma fortuna, né? Trabalhando com jogo, tá? Ou jogando, ou desenvolvendo, ou narrando, tá? Então é assim. Eu não sei te falar a média exatamente, né? Mas eu acredito que pode pôr aí acima de uns 5 mil, tranquilamente, né? Não para quem está começando, né? Mas para quem já está aí no desenvolvimento, depende muito da região também, tá? Mas, cara, se você virou para ganhar 10 mil, 12 mil, né? Para chutar baixo aí no desenvolvedor. Sou professor, só que ensino matemática. Fechou, filho. Não é fácil a gente virar youtuber, né? Então a gente faz uma videoaula bonitinho, põe lá e aí tem 100 visualizações. Os caras vão lá, fala besteira e tem 1 milhão de visualização, né? Então, mas nós conseguimos, né, mudar a vida das pessoas, né, com os nossos exemplos, com as nossas ações, né? E esse é o papel do professor. Então assim, é desgastante, cansativo, corrido, mas eu dou aula desde 99 e trabalho com educação desde 99 e é um dos processos, é o processo mais gratificante, né? Tem lá de ser pai, de ser esposo, de ser filho, mas e aí quando eu ponho ele junto, né? O papel aí de profissional, né? De trabalhar com educação, eu comparo como eu tivesse executando as minhas funções que eu tenho dentro da minha família, né? Então eu sou muito grato aí a Deus, né, e as pessoas que me apoiam por poder estar. Então assim, a grana é legal, mas não é tudo no processo. Mas, né, dá para ter uma graninha legal, né?
né? Então e vai embora. Aí, cara, conhecimento, né? Primeiro você precisa ter conhecimento, e não é pouco, tá? Não é pouco. Legal, gente? Então, obrigado, Edinaldo. Eu não vou ficar aqui falando muito, senão a gente não dá espaço para o professor Rui aí. Então, professor, fica à vontade, tá? Pessoal, e muito obrigado. Eu vou estar aqui até o final e obrigado mesmo, tá? E assim, não é porque eu vou terminar com vocês. Se vocês quiserem mandar aí perguntar alguma coisa, o zap, eu passei meu zap, né? Tem a casa de alguém que a gente vai marcar um churrasco, que eu não lembro quem que era, né? Mas é aí no Maranhão, que a gente vai se reunir aí depois, quando tudo passar, né? É isso aí, Então, professor. você mesmo. Achei o moço. É isso Né? aí. É na casa do João Exato. Batista. Nós vamos se Pode encontrar tudo ser. lá. Beleza, Ok, gente? professor. Então, tá bom, obrigado aí, viu, João? Valeu, Um viu? abraço, professor. Tudo de bom para você. Abraço, fique com Deus aí, tá? Professor, pode assumir, agora é tudo seu. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Primeiro, eu queria só pedir licença aqui, pedir um espaço na aula do professor Robinho para conversar com vocês, né? Mas, professor, se quiser prolongar o bate-papo aí com os alunos, pode ficar à vontade, tá? Eu não quero atrapalhar. Eu sei que é o momento, assim, de despedida, né? Porque é a última aula sincrona da disciplina e essa conexão com os alunos é um negócio muito, muito doido, né? A gente acaba se empolgando e criando junto, e cria um laço, assim, duradouro. Então, você pode ficar à vontade, eu só mesmo vou dar um aviso aqui, acho que não vai ocupar tanto espaço, não, tá? Ô professor, mas pode. A gente vai continuar. Peraí. Acho que mutou o seu áudio aí. Voltou? Peraí. Oi, oi, oi. Tô ouvindo. Legal. Ô professor, mas não, a gente vai continuar aí esse nosso bate-papo na casa. O senhor está convidado também, viu? Na casa do João Batista, no churrasco aí que a gente vai Beleza. fazer. Né? Eu vou dar. Quando passar a pandemia, a gente vai lá para o Maranhão. Né? Eu vou sair aqui do interiorzinho de São Paulo. A gente vai fazer um churrasco lá na casa do João Quem Batista. está mais perto, viu, professor? Né? Quem está mais perto? Convidado. E vocês também sintam-se alunos do Instituto gente. Federal do Maranhão, né? Podem visitar o campus quando estiverem, claro, depois da pandemia, né? A gente vai estar de portas abertas lá. O vínculo de vocês dizer que uma vez aluno do IFMA, sempre aluno do IFMA, né? Então você vai acabar. Vocês são alunos do IFMA. Né? E o professor, hoje é professor do IFMA também, né? Mesmo que no curso fique à distância, mas é um professor e veste a camisa. Então eu queria aproveitar e agradecer, professor, assistir aqui algumas aulas, né? E queria agradecer pelo empenho, pela dedicação, pela aproximação que teve com os alunos. Achei que foi uma iniciativa incrível. Vou dar continuidade a isso, né, na disciplina de motores. A gente conversou bastante, né, sobre as abordagens, os trabalhos, tentando tirar o máximo dessa turma. E acredito que foi muito produtivo. Assim, só vi elogios dos alunos, muita coisa bacana que eles falaram sobre a disciplina, sobre o professor. E, assim, como idealizador desse projeto do curso FIC, eu fico muito contente de ver que a gente conseguiu alcançar um profissional tão bom quanto você, né, para dar aula para esses alunos e passar conhecimento útil. É muito delicado a gente criar um curso de uma área tão específica quanto os jogos, né? Será que a gente fica com aquela dúvida, será que a gente vai encontrar alguém que realmente domina esse conhecimento que é tão peculiar, né? E acabou encontrando alguém que domina, na verdade, muito mais. O cara é um profissional bem completo. Ô professor, obrigado, viu? Obrigado aí pela oportunidade e tamo junto. Né? Passa a pandemia, vamos dar um passeio no Maranhão. Aqui em São Paulo também está aberto, né? E eu sou aqui do Instituto Federal de São Paulo, e no campus São João da Boa Vista. E é assim, eu estou no IFE desde 2007, né? E hoje a nossa luta é que o IFE permaneça, né? Com a mesma qualidade e que essa educação seja aí para sempre, né? E que nem eu falo, eu tenho uma filha já casada e um de 6 anos.
e é onde eu quero que meu filho continue estudando, né? Então, eu tenho um grande prestígio pela nossa instituição, né? E como ela é federal, ela é o Brasil todo, né? Então, quando nós assumimos um curso FIC, nós temos que ter o respeito pela instituição, né? E o compromisso, eu falo uma coisa muito importante, eu falo com eles, é uma coisa muito importante. A distância é apenas em locais diferentes, né? Mas o tempo, a aproximação, ela faz a diferença nesse processo, tanto para o aluno, tanto para o professor, né? Então, e aí eu até no IF São Paulo, algumas pessoas, não, a gente não gosta do ensino à distância, não gosta né, essa questão do curso FIC, não, gente, é o seguinte, também eu vou elogiar aí você, a Carol, né, pelo suporte, porque assim, é uma equipe, se a gente não tiver o suporte, não tiver uma organização por trás de todo esse processo, tá? Não acontece nada, né? Então é assim, vai de tudo. Então é assim, e nós como servidores do IFE, né, nós temos a obrigatoriedade de preservar o nosso nome, porque é a nossa casa, né? É a nossa casa, então é a minha segunda casa, né? Então a gente tem que respeitar muito esse processo e os alunos, né? Os alunos são os principais aí nessa questão e onde a gente tem um mundo meio complicado, né? Meio essas divergências, né? Questões políticas e aí aqui a gente esquece tudo, né? Não tem divergência, nós somos um só e vamos tentar transformar nós, a sociedade, né? E a gente resgata a nossa esperança, né? Que nós temos um país aí que vai dar certo, né? Que nós demos certo, né? E basta, é isso, né? Ter dedicação dos alunos, é um trabalho em equipe, né? Sozinho a gente não é nada, né? Então assim, eu agradeço aí vocês também pelo empenho, pela organização, né? Pelo suporte e eu nunca tive um coordenador, não é porque eu estou na frente dele não, né? Mas eu nunca tive um coordenador que me respondesse meia-noite, rapaziada. Eu nunca tive, eu mandei mensagem para ele responder no outro dia, né? Mas na hora, eu nunca tive isso na minha vida, né? Então, então parabéns aí pelo seu desempenho também. Então assim, é uma equipe bacana, eu gostei muito de conhecer aí o processo de vocês, né? E é lógico que a gente sempre tem que ir melhorando, né? Temos muito aí a aprender nesse processo, mas estão num caminho aí muito legal, né? E dá para mostrar que se a educação à distância ela for bem feita, ela é funcional, né? Tanto quanto a presencial, né? Igual eu falei para eles, a distância não significa que eu não tenha que ter tempo, né? E organização para esse processo, né? E principalmente nesse momento de pandemia, né? Então a gente consegue crescer mesmo num momento diferente, né? Quando você achava que pessoas acham que vai dar tudo errado, né? Mas não. Mas professor, chega de falar que senão a gente vai continuar, eu vou continuar filosofando aqui, né? Mas pode continuar aí, professor, mas muito obrigado mesmo, tá? E obrigado aos alunos, né? Foi um prazer e estamos aqui. Valeu, professor. Uma salva de palmas virtual aí para você. Acho que não tem como aplaudir aqui, mas com certeza o senhor carrega o reconhecimento dos alunos, né? Realmente, a questão do horário aí já estão até acostumados, né? Que eu estava lá no Discord com eles de vez em quando respondendo mensagem de madrugada. Mas é o tempo por lazer mesmo, por prazer. Né? Essa parte de jogos, adoro criar jogos, adoro falar de jogos e programar, né? Então, quando a gente junta tudo isso, é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa por lazer mesmo. Certo. Então, pessoal, eu queria só passar aqui no finalzinho da aula do professor Robin, como vocês conhecem ele, para falar sobre a disciplina de motores, né? Primeiro, ele já deu aviso que foi adiado o prazo da entrega do GDD, tá? Então você pode entregar o GDD até o final dessa semana. Pra gente não é um problema. Queria que isso ficasse claro para vocês, tá? Pra gente da coordenação, prazo não é um problema. A gente quer que vocês construam as coisas mesmo, mas a gente quer garantir algum ritmo, um certo ritmo para que vocês possam terminar uma etapa e começar outra. Porque o que a gente queria evitar era isso, era a gente terminar uma etapa, começar uma nova etapa sem ter terminado a anterior, porque isso acaba desmotivando um pouco, criando estresse, né, deixa a gente angustiado.
Então a gente tentou esticar o máximo que deu a disciplina de game design para não prejudicar o cronograma do curso, né, e a previsão de encerramento dele. Então, por isso eu coloquei a atividade, em acordo com o professor Robinho, com a professora Carol, a gente chegou a essa opção de prorrogar mais ainda a atividade até o final da semana, né? Eu vi que ficaram alguns assuntos pendentes, tipo de prototipação, que era mais para... A ideia era só explorar algumas ferramentas, tipo, até mesmo Paint, algumas coisas assim que vocês pudessem construir alguns assets para o jogo de vocês, né? Mas isso daí a gente com certeza vai utilizar, mesmo que o professor, eu tenho certeza que ele falou assim, de uma forma mais ampla para vocês, mas a gente vai precisar disso para trabalhar. Então não se preocupem que o que ficar faltando aqui de game design, a gente vai utilizar, vai aprender na marra, né? Mas aprende sim, tudo isso. E o GDD. Alguém perguntou se o GDD vai ser utilizado em motores. A minha ideia para disciplina, digamos assim, porque não é parte da ementa, mas a minha ideia era que no final de motores vocês pudessem implementar o jogo que vocês idealizaram. Tá? É claro que isso é muito tópico. Antes de vocês aprenderem a fazer jogo em Unity, os jogos de vocês muito provavelmente vão parecer um GTA, né? Aquele jogo assim, mirabolante, com muita coisa, e um grande desafio técnico, né? Que parece um grande desafio técnico. Mas eu tenho confiança de que vocês podem acabar reaproveitando um pouco do GDD nesses projetos que a gente vai fazer. Por isso, a disciplina de GDD ela é importante, que tenha como artefato final de saída o GDD de 10 páginas, ou GDD, como o professor chamou de completo, né? Então, tentei focar nisso para utilizar para que sirva como ponto final da disciplina de game design, tá bom? Não tem problema, a gente vai prorrogar até o final da semana. E também não quero que vocês encarem reposição como se fosse uma coisa negativa. A reposição nessa disciplina é só um prazo a mais para entregar atividade também. Mas é porque a gente precisa que o prazo se encerre em algum momento. O professor também precisa, né? Porque ele é contratado por uma carga horária específica e ele precisa também se desvincular disso para poder terminar o trabalho dele, né? Então a gente pensa também desse outro lado. Com relação a motores, a gente iria começar a disciplina hoje. Eu ia liberar a disciplina no Classroom para vocês hoje. Acabei gravando bastante material, bastante vídeo. Ficou muito vídeo, muito material. E, assim, para as primeiras semanas, né? A gente tinha planejado preparar de módulo a módulo, porque é uma disciplina muito longa, são 80 horas de aula. E a gente tem uma apostila que está sendo escrita, né, ao mesmo tempo que eu estou fazendo vídeo aula. Então a gente está tentando sincronizar tudo isso. Então iria começar hoje, mas eu conversei com a Carol para a gente começar ela amanhã. Certo? Então amanhã vai ser liberado para vocês o acesso ao Classroom de motores para jogos. Esse material da primeira semana, na verdade das 2 primeiras semanas, ele envolve um pouquinho de trabalho, porque é mais teórico. Certo? E por isso vai parecer um pouco mais maçante. Mas eu garanto para vocês que a disciplina vai ser muito bacana. Vocês só tem que se dar a oportunidade de aprender. Tá? Então é isso. Queria avisar para vocês que amanhã a gente inicia motores. E eu queria aproveitar esse último encontro do professor Robinho para a gente poder também agendar quando seria o melhor dia para fazer os encontros síncronos, né? As aulas síncronas. Então eu coloco aqui para vocês, se quiserem sugerir uma mudança, mas se não, a minha proposta é que nós continuássemos nessa data, essas aulas de quinta-feira, tá? Fazendo os encontros às quintas-feiras à noite, no horário das 19 horas. Tá? Se ninguém se opor, acho que esse horário é bacana, vocês já estão acostumados, já está o espaço reservado na semana só para isso. Vai ser só um encontro, porque, como eu disse, tem muito material, ainda estou fazendo vídeo aula, então se eu fizer 2 encontros, eu vou ter um pouco de dificuldade de preparar as aulas para vocês, vai ficar muito corrido. Tá? Acho que um encontro é o suficiente, a gente tira as dúvidas, eu mostro a ferramenta, e a gente explora as coisas, até mesmo a gente pode pegar um material extra, né, durante as aulas síncronas. Então é isso. Alguém se opõe? Alguém tem alguma outra sugestão de horário? Se tiverem, podem falar agora, que eu levo em consideração, tá?
aqui em São João tá acabando o mundo, tá uma chuvarada, o céu rosa e um monte Bacana, de legal, relâmpago. gente. Então, vou dar um tempo É de mexer terça? no Eu achei que era computador. dia de Aí assim que quinta. eu voltar, eu vejo o que tem que fazer, o que falta fazer. Confundi, é Faço um tanta aula, gente, que eu martelinho, tô mando pra você e qualquer confuso. coisa eu ligo pra Propus você pra quinta-feira, explicar, tá bom? E mas amanhã, claro, tô se for um disponível o problema a dia gente inteiro, faz na tá terça. bom? Mas terça-feira não é um dia, Combinado? Mas assim, daqui a tão pouco eu te fácil retorno. pra mim. Se puder na quinta-feira, melhor. Beleza, galera. Então vamos fazer assim. Vou deixar na quinta-feira, tá? Se eu ver que reduziu